Nas aulas anteriores, eu andei falando sobre gêneros textuais. São vários os gêneros textuais. Dentro deles, hoje, veremos então carta do leitor. É isso mesmo, uma carta do leitor e não uma carta ao leitor. Tem uma pequena diferença aí. Vamos agora falar então sobre essa palavrinha, carta do leitor? Vamos lá? Este gênero textual compreende a opinião do leitor de um veículo de comunicação sobre determinada matéria ou assunto veiculado, bem como sobre a sua opinião ideológica. É um espaço reservado onde as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta, feedback aos seus leitores. Desse modo, devemos lembrar que a carta do leitor possui um remetente e um destinatário. Gente, então vamos conversar agora sobre carta do leitor. Primeiramente, acho que não há necessidade de falar para vocês o que é uma carta, certo? Uma carta, a gente vai lá, a gente escreve algo. Hoje em dia, não é tão comum fazer isso, uma carta. Porém, nós fazemos isso hoje por mensagens, por e-mail. As revistas, os jornais, os sites, eles usam muito porque, na verdade, esse é um feedback, como foi falado agora, de alguma entrevista, de algum assunto. Professora, vamos parar um pouquinho. Primeiro a professora deve explicar o que é feedback. Ok, vou explicar para vocês então o que é feedback. Feedback nada mais é do que dizer algo de alguma coisa que aconteceu, dizer algo relevante. Se foi legal, se não foi legal. Um exemplo que eu quero dar para vocês é nas nossas aulas. Várias e várias vezes eu pergunto para vocês, como é que estão as aulas? E aí vocês dizem, professora, tá muito longa, professora, o áudio não tá legal, professora, a professora poderia dar mais exemplos assim. Isso é um feedback de alguma coisa que eu estou pedindo. Voltando agora, já que eu expliquei a palavrinha feedback, voltando aqui para a carta do leitor. Vamos supor que um determinado jornal faça uma reportagem sobre animais na Amazônia, certo? Ele vai fazer isso hoje. Essa revista ou esse site vai lançar essa reportagem. Vocês vão ler. Daqui um mês, mais ou menos, vocês querem dar um feedback para a revista. Vocês querem dizer se gostaram, se não gostaram ou sugestões. Vamos supor que eu, Fernanda, queira dar uma sugestão dizendo que eles colocaram, que eles falaram muito bem na reportagem, mas eles não colocaram tantas ilustrações, tantas fotos dos animais, dos bichos. E aí eu vou pedir para eles, né? Agora, gente, isso tem uma estrutura. Isso é uma carta. A carta eu preciso de uma estrutura. E qual é a minha estrutura que eu preciso para montar a minha carta? A minha estrutura para fazer a minha carta está aqui, ó. Eu preciso do vocativo. Professora, eu não sei o que é vocativo. Vocativo é uma próxima aula que nós iremos passar, mas agora, neste momento, eu vou dizer para vocês que vocativo aparece o nome da entrevista ou do jornal e pode vir acompanhada do local e da data. Depois, como todo texto, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a nossa conclusão. Vocês já estudaram sobre isso. Depois, como toda carta, eu tenho a minha despedida. Minha despedida pode ser um abraço, pode ser até mais, pode ser brevemente ou atenciosamente. E depois eu tenho a minha assinatura. Isso mesmo, a minha assinatura. Não necessariamente podem ser rabiscos, pode ser uma rubrica, mas pode ser só o meu nome completo, digamos assim, ou até mesmo o meu apelido. Gente, realmente é uma carta com alguma finalidade. As editoras, os sites, quando eles recebem essas cartas, eles normalmente publicam, tá? Passa por uma auditoria
para tirar alguns errinhos, né, provenientes, algumas coisas, é retirado, é arrumado, né, e é colocado, e eles colocam nas revistas. Normalmente, eu não tenho aqui neste momento uma revista, mas normalmente é colocado nas primeiras páginas, tá? Vamos agora às características. As principais características da carta do leitor são textos breves, olha só, gente, que coisa boa, breves e escritos em primeira pessoa. Temas atuais, de caráter subjetivo, linguagem simples, clara e objetiva, presença e destinatário e remetente, texto expositivo e argumentativo. Deixa eu explicar para vocês agora essas características. Quando eu falo aqui, ó, em primeira pessoa sou o eu. Isso mesmo, gente, eu. Eu acho, a minha opinião, tenho um breve conceito sobre determinada coisa, como eu havia comentado com vocês agora, um exemplo. Penso que deveriam ter colocado mais ilustrações sobre determinada reportagem. Quando eu digo uma linguagem subjetiva, simples e clara, o que isso significa? Não precisa ficar dando depoimentos, ficar dando voltas. É bem simples mesmo. Ela é curta, ela é uma carta pequena, tá? E presença sempre do destinatário e presença sempre do remetente. O que é destinatário e o que é remetente? É quem manda e para quem recebe, tá? Antigamente, muito antigamente, isso era mandado pelo correio mesmo. Hoje em dia se manda por e-mail mesmo, na própria revista, no próprio jornal, no próprio site, tá escrito lá o e-mail e é mandado para eles. Aqui, como eu já havia falado para vocês, antes de ser publicada, ela passa pela equipe de revisão, na qual adaptará o texto e corrigirá possíveis erros. Por esse motivo, não existe um modelo específico, uma vez que segue o padrão de apresentação e o espaço destinado para esse fim, determinado pelo meio de comunicação. Algo muito interessante para falar para vocês é o seguinte, pela primeira vez, eu como professora de língua portuguesa, eu vou falar para vocês que, podem usar uma linguagem mais informal? Isso é legal, porque pode. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma revista, vamos supor a Capricho, que é da idade de vocês. Ela fala muito sobre adolescência, sobre pré-adolescência, sobre o que está na moda, o que não está na moda, sobre coisas da atualidade. Então, vamos supor que você leia determinada matéria e você queira escrever uma carta para eles, dando elogios ou fazendo alguma crítica. Se você, por algum descuido ou porque é a sua própria linguagem de escrever ou algo, algumas gírias ou expressões, claro que não sejam ofensivas, pode. Então, essa linguagem mais informal, dependendo do meio de comunicação e também dependendo para quem, né? Para quem é que se destina, pode sim. É claro que se você vai ler uma reportagem sobre economia de um jornal renomado e você quer escrever algo sobre aquilo, uma carta, você não deve usar essa linguagem tão informal. Aí seria uma linguagem mais técnica. Tá certo? Agora, gente, vamos parar de falar e vamos dar agora um exemplo para vocês. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês observarem. Vamos ao primeiro? Exemplo 1. Olhem só o que eu havia comentado com vocês. A data, São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Olhem só o que eu comentei para vocês, o vocativo. O vocativo nada mais é de como é chamado, determinado. Então, caros editores da revista Viagem e Lazer. Então, não é destinado a uma pessoa, né? É destinado a alguma revista, algum site. Vamos ler agora a carta? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos no Planeta, pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas ao texto. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais em que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante e explorador de lugares. Quanto a isso,
tenho uma sugestão para o próximo mês. Olhem só, gente, ele deu um elogio e agora ele quer dar uma sugestão para o próximo mês. A inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos da minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção. João Ribeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos falar agora sobre a estrutura da carta? Olhem só, falei para vocês a data, o vocativo que é, como que é chamado a revista, o jornal. Achei interessante que ele deu um elogio e depois pediu, algo a mais, que eles fizessem alguma outra entrevista ou algum planejamento para que fosse para outros lugares. Depois ele deu a despedida e aí a assinatura dele. Do jeitinho que está aqui, estava na revista, tá? Foi tirado de lá. Acho que agora deu para entender mais, a carta do leitor. Vamos agora para o nosso segundo exemplo? Segundo exemplo. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012. Olá, pessoal da revista Teen Feminina. Meu nome é Gisele e tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima. Gisele Matias Albuquerque, Natal, Rio Grande do Norte. E agora, gente? Tudo certo então? Vamos agora aos exercícios?